crítica que nós evangélicos sofremos é por sermos tão facetados, né, com tantas denominações, tantas igrejas diferentes, com doutrinas um pouco diferentes. As pessoas que nos perguntam isso é porque não entendem a nossa história. Por que nós somos assim? É porque nós nascemos assim. Nós precisamos entender que no advento da reforma, né, e até antes da reforma, porque a reforma foi um movimento que deu certo, mas antes da reforma existiram vários outros reformadores que foram mortos e o movimento aniquilado pela perseguição da Igreja Católica. Quando surgiram esses pensamentos, né, de retorno à palavra de Deus, os evangélicos, de modo geral, foram tremendamente perseguidos. E para eles poderem sobreviver, eles precisavam estar desconectados, separados, não é? Quase como que células terroristas, espalhadas pelo mundo e fazendo diferença dessa maneira. Bom, já se passaram muitos anos desde então, mas justamente esse princípio de que você podia servir a Deus com a sua consciência e fazendo o livre exame das Escrituras, fez com que a nossa identidade nascesse facetada. E eu diria até mais, a preservação da doutrina, tá? Ela se manteve justamente pela falta desse órgão central que controlasse todas as coisas. Porque a gente pode ver, por exemplo, nos Estados Unidos, né, a maior denominação evangélica no século XIX foram os metodistas, e eles eram tremendamente agressivos na evangelização, e eles foram uma das denominações que mais abraçaram o avivamento de Charles Finney. E o que vai acontecer é que depois de algum tempo, não é, por ter uma unidade, uma estrutura única, os metodistas receberam a influência da teologia liberal, e a teologia liberal matou as igrejas metodistas. Então hoje eles são uma das menores denominações dos Estados Unidos, apesar de terem sido a maior de todas. E por quê? Porque perderam a sua identidade inicial por causa de um governo centralizado que impôs uma nova maneira de enxergar a fé. Enquanto que as outras denominações que participaram do mesmo movimento, e que foi o movimento de avivamento, como os batistas, continuaram crescendo e continuam crescendo até então. E a gente pode perceber que isso aconteceu no mundo todo, não é? Então nós temos diferenças, sim, é verdade. E essas diferenças preservaram, em parte, uma visão positiva do Evangelho, da mensagem central do Evangelho. De outro lado, tem defeitos. Tá? O defeito da falta de unidade faz com que a gente não cumpra mais tão rápido a missão. Então, todas as vezes que houve um avivamento, o avivamento teve a qualidade de fazer com que as bandeiras, tá, de exclusão pudessem ser um pouco flexibilizadas. O que eu quero dizer com bandeiras de exclusão? Quando existem doutrinas que não são essenciais para a salvação e que faziam grande divisão, agora podiam ser flexibilizados por algo maior, que era levar o evangelho a mais gente. Então, por exemplo, uma das grandes bandeiras de divisão foi a forma de batismo. Se batizava por imersão ou por aspersão. Então, a maioria das igrejas, vamos dizer assim, que tiveram uma relação mais forte com o catolicismo, batizam até hoje por aspersão. Aqueles que tiveram uma relação de independência maior do catolicismo, então a tradição não foi tão forte, entenderam o sentido do batismo que estava nas Escrituras, que era mergulhar a pessoa na água, dar um banho nela, né, representando aquilo que Deus estava fazendo na nossa vida. E a gente estava sendo enterrado, né, nas águas para ressuscitar, para viver com Jesus, como está em Romanos 6. Mas durante muitos anos isso gerou guerra entre pessoas. E de repente, quando vem o avivamento, diz assim, escuta aqui, tá bom, continua batizando do teu jeito, eu vou continuar batizando do meu jeito, porque eu entendo que esse é o valor que está na palavra,
mas nós podemos pregar o mesmo evangelho para aquele outro que não conhece o caminho da salvação, que não sentiu a presença de Deus ainda. E a gente pode se unir para fazer alguns projetos que são essenciais, como missões, como ação social e outras coisas que a gente pode trabalhar juntos, que não há nenhuma dificuldade para isso. E aí, nos avivamentos, essas bandeiras, né, sectárias, elas começaram a ser um pouco mais flexibilizadas. Porém, tudo que mexia na essencialidade era considerado, inclusive nos avivamentos, como heresia, tá? E como alguma coisa que quebrava a verdadeira fé. E aí o bloco todo dizia, não aceitamos isso, até nos avivamentos. O movimento de unidade que a gente vive no Brasil é parecido com esse dos avivamentos, onde a gente tem respeito às posições diferentes que não são essenciais para a salvação. Então tem um lá que gosta de não cortar o cabelo, que não pinta a unha. Que Deus abençoe do jeito dele, tá? Mas ele prega o evangelho, né? E ora ao mesmo Deus em nome de Jesus. Então a gente pode fazer coisas juntas. Há outro, por exemplo, que tem talvez um culto um pouco diferente na sua estrutura ou na sua liturgia, mas ele ora a Jesus, ele só crê num único Salvador. Por que a gente não pode fazer trabalho juntos? Por que a gente não pode enxergar o bem maior, apesar daquelas pequenas coisas que nos separam? Agora, quando chega no ponto essencial, a gente diz, não dá, porque aí não tem como ter unidade. Se alguém diz que não crê que Jesus nasceu virginalmente de Maria, se alguém não crê que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, se alguém crê que Jesus não é o Filho de Deus, então eu vou dizer, você não é cristão, você pode ser, até se dizer cristão, mas a essência do cristianismo não está dentro de você. Então, ser evangélico é entender uma herança histórica, e entender que nessa diversidade Deus também produz unidade. E esse é o tema de 1 Coríntios, não é? Capítulo 12, 13, 14, onde ele fala sobre diversidade com unidade. E essa é a essência de todos os avivamentos na história.